Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler os capítulos 57 a 61 do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos à leitura. Capítulo 57. De preparação. Mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas que eu não poderia dizê-las todas sem tirar espaço ao resto. Uma dessas e das primeiras quisera contá-la aqui em latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias, podeis ler o capítulo até ao fim sem susto nem vexame. Já agora meto a história em outro capítulo. Por mais composto que este me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação, e isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Também, se não fica então, não fica nunca. E aqui verás tal ou qual esperteza minha. Porquanto, ao ler o que vais ler, é provável que o aches menos cru do que esperavas. Capítulo 58. O Tratado. Foi o caso que uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto em tal caso devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra coisa, porquanto, e é isto que eu quisera dizer em latim, porquanto a senhora tinha as meias muito lavadas e não as sujou, levava ligas de seda e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de a levantar. Ela ergueu-se muito vexada, sacudiu-se, agradeceu e enfiou pela rua próxima. Este gosto de imitar as francesas da Rua do Ouvidor, dizia-me José Dias andando e comentando a queda, é evidentemente um erro. As nossas moças devem andar como sempre andaram, com seu vagar e paciência, e não este tique-tique afrancesado. Eu mal podia ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam-se diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam-se embora. Quando chegamos à esquina, olhei para outra rua e vi à distância a nossa desastrada, que ia no mesmo passo, tique-tique, tique-tique. Parece que não se machucou, disse eu. Tanto melhor para ela, mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos. Aquela presteza é manha. Creio que foi manha que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante, até ao seminário, não vi mulher na rua a quem não desejasse uma queda. Algumas adivinhei que traziam as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que nem levasse meias. Mas eu as via com elas, ou então também é possível. Vou esgarçando isto com reticências para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas. Com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente e o andar não era seguro. No seminário a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam ar de saias e lembravam-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair. Todas as que eu encontrara na rua mostravam-me agora de relance as ligas azuis. Eram azuis. De noite sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim, tique-tique. Eram belas, umas finas, outras grossas, todas ágeis como o diabo. Acordei, busquei afugentá-las com esconjuros e outros métodos, mas tão depressa dormi como tornaram, e com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias, ou, trepadas no ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim fui até madrugada. Não dormi mais. Rezei Padre Nossos, Ave-Marias e credos, e sendo este livro a verdade pura, é força confessar que tive de interromper mais de uma vez as minhas orações para acompanhar no escuro uma figura ao longe, tique-tique, tique-tique. Pegava depressa na oração, sempre no meio, para consertá-la bem, como se não tivesse havido interrupção, mas certamente não unia a frase nova à antiga.
Vindo o mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que o não perdesse de todo. Sábios da Escritura, adivinhai o que podia ser. Foi isto. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam de ora avante consideradas como simples encarnações dos vícios, e por isso mesmo contempláveis, como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras, nem foi preciso. O contrato fez-se tacitamente, com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me e não as rejeitava, senão quando elas mesmas, de cansadas, se iam embora. Capítulo 59. Convivas de boa memória. Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia renegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas, e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora ao nome de tal antigo. Mas era um antigo, e basta. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com a das que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas porque execro essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. E antes seja ouvido que confusão. Explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio alguma desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço em chegando ao fim é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares. E os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias, assim podes também preencher as minhas. Capítulo 60. Querido opúsculo. Assim fiz eu ao panegírico de Santa Mônica, e fiz mais. Pus-lhe não só o que faltava da santa, mas ainda coisas que não eram dela. Viste o soneto, as meias, as ligas, o seminarista Escobar e vários outros. Vais agora ver o mais que naquele dia me foi saindo das páginas amarelas do opúsculo. Querido opúsculo, tu não prestavas para nada, mas que mais presta um velho par de chinelas? Entretanto, há muita vez no casal de chinelas um como aroma e calor de 2 pés. Gastas e rotas não deixam de lembrar que uma pessoa as calçava de manhã, ao erguer da cama, ou as descalçava à noite, ao entrar nela. E se a comparação não vale porque as chinelas são ainda uma parte da pessoa e tiveram o contato dos pés, aqui estão outras lembranças, como a pedra da rua, a porta da casa, um assobio particular, um pregão de quitanda, como aquele das cocadas que contei no capítulo 18. Justamente, quando contei o pregão das cocadas, fiquei tão curtido de saudades que me lembrou fazê-lo escrever por um amigo, mestre de música, e grudá-lo às pernas do capítulo. Se depois de arretei o capítulo, foi porque outro músico, a quem o mostrei, me confessou ingenuamente não achar no trecho escrito nada que lhe acordasse saudades. Para que não aconteça o mesmo aos outros profissionais que porventura me lerem, melhor é poupar ao editor do livro o trabalho e a despesa da gravura. Vês que não pus nada, nem ponho. Já agora, creio que não basta que os pregões de rua, como os opúsculos de seminário, encerrem casos, pessoas e sensações. É preciso que a gente os tenha conhecido e padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor. Mas vamos ao mais que me foi saindo das páginas amarelas. Capítulo 61. A vaca de Homero. O mais foi muito.
Vi saírem os primeiros dias da separação, duros e opacos, sem embargo das palavras de conforto que me deram os padres e os seminaristas e as de minha mãe e tio Cosme, trazidas por José Dias ao seminário. Todos estão saudosos, disse-me este, mas a maior saudade está naturalmente no maior dos corações. E qual é ele? Perguntou escrevendo a resposta nos olhos. Mamãe, acudiu eu. José Dias apertou-me as mãos com alvoroço e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias, quase a todas as horas. Como a aprovasse sempre e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus lhe dera, o desvanecimento de minha mãe nessas ocasiões era indescritível. E contava-me tudo isso cheio de uma admiração lacrimosa. Tio Cosme também se enternecia muito. Ontem até se deu um caso interessante. Tendo eu dito à Excelentíssima que Deus lhe dera não um filho, mas um anjo do céu, o doutor ficou tão comovido que não achou outro modo de vencer o choro senão fazendo-me um daqueles elogios de galhofa que só ele sabe. Não é preciso dizer que Dona Glória enxugou furtivamente uma lágrima, ou ela não fosse mãe. Que coração amantíssimo! Mas, senhor José Dias, e a minha saída daqui? Isso é negócio meu. A viagem à Europa é o que é preciso, mas pode fazer-se daqui a 1 ou 2 anos, em 1859 ou 1860. Tão tarde. Era melhor que fosse este mesmo ano, mas demos tempo ao tempo. Tenha paciência, vá estudando, não se perde nada em ir sabendo já daqui alguma coisa. E demais, ainda não acabando o padre, a vida do seminário é útil e vale sempre entrar no mundo ungido com os santos olhos da teologia. Neste ponto, lembra-me, como se fosse hoje, os olhos de José Dias fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As pálpebras caíram depois, e assim ficaram por alguns instantes até que novamente se ergueram, e os olhos fixaram-se na parede do pátio, como que embebidos em alguma coisa, se não era em si mesmos. Depois despegaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo. Podia compará-lo aqui à vaca de Homero. Andava e gemia em volta da cria que acabava de parir. Não lhe perguntei o que é que tinha, já por acanhamento, já porque 2 lentes, um deles de teologia, vinham caminhando em nossa direção. Ao passarem por nós, o agregado, que os conhecia, cortejou-os com as deferências devidas e pediu-lhes notícias minhas. Por ora nada se pode afiançar, disse um deles, mas parece que dará conta da mão. É o que eu lhe dizia agora mesmo, acudiu José Dias. Conta ouvir-lhe a missa nova, mas ainda que não chegue a ordenar-se, não pode ter melhores estudos que os que fizer aqui. Para a viagem da existência, concluiu demorando mais as palavras, irá ungido com os santos olhos da teologia. Desta vez a fulguração dos olhos foi menor. As pálpebras não lhe caíram, nem as pupilas fizeram os movimentos anteriores. Ao contrário, todo ele era atenção e interrogação. Quando muito, um sorriso claro e amigo lhe errava nos lábios. O lente de teologia gostou da metáfora e disse-lhe. Ele agradeceu, explicando que eram ideias que lhe escapavam no correr da conversação. Não escrevia nem orava. Eu é que não gostei nada, e logo que os lentes se foram, sacudi a cabeça. Não quero saber dos santos olhos da teologia. Desejo sair daqui o mais cedo que puder, ou já. Já, meu anjo, não pode ser, mas pode suceder que muito antes do que imaginamos. Quem sabe se esse mesmo ano de 58? Tenho um plano feito e penso já nas palavras com que hei de expô-lo a Dona Glória. Estou certo que ela cederá e irá conosco. Duvido que mamãe embarque. Veremos, mãe é capaz de tudo. Mas com ela ou sem ela, tenho por certa a nossa ida, e não haverá esforço que eu não empregue, deixe estar. Paciência que é preciso. E não faça aqui nada que dê lugar a censuras ou queixas. Muita docilidade e toda a aparente satisfação. Não ouviu o elogio do lente? É que você tem se portado bem, pois continue. Mas 1859 ou 1860 é muito tarde. Será este ano, replicou José Dias. Daqui a 3 meses? Ou 6? Não, 3 meses. Pois sim.
Tenho agora um plano que me parece melhor que outro qualquer. É combinar a ausência de vocação eclesiástica e a necessidade de mudar de ares. Você por que não tosse? Por que não tuço? Já não, mas eu hei de avisar você para tossir quando for preciso, aos poucos, uma tossezinha seca e algum fastio. Eu irei preparando a Excelentíssima. Tudo isto é em benefício dela. Uma vez que o filho não pode servir a igreja como deve ser servida, o melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-lo a outra coisa. O mundo também é igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero, como se este mundo também é igreja para os bons, fosse outro bezerro, irmão dos santos olhos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna e repliquei: entendo. Mostrar que estou doente para embarcar, não é? José Dias hesitou um pouco, depois explicou-se. Mostrar a verdade, porque francamente, Bentinho, eu há meses que desconfio do seu peito. Você não anda bom do peito. Em pequeno teve umas febres e uma ronqueira. Passou tudo, mas há dias em que está mais descorado. Não digo que já seja o mal, mas o mal pode vir depressa. Numa hora cai a casa. Por isso, se aquela Santa Senhora não quiser ir conosco, ou para que vá mais depressa, acho que uma boa tosse, se a tosse há de vir de verdade, melhor é apressá-la. Deixe estar, eu aviso. Bem, mas eu saindo daqui não há de ser para embarcar logo. Saio primeiro, depois cuidaremos do embarque. O embarque é que pode ficar para o ano. Não dizem que o melhor tempo é abril ou maio? Pois seja maio. Primeiro deixo o seminário, daqui a 2 meses. E porque a palavra me estivesse a pigarrear na garganta, dei uma volta rápida e perguntei-lhe a queima-roupa: Capitu, como vai? Espero que tenham gostado desta parte do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia. Até a próxima.